Estamos dando início a mais um programa Debates Le Monde Diplomatique Brasil, uma iniciativa do jornal Le Monde Diplomatique Brasil, em parceria com a TV PUC, com o canal universitário e com a TVT, a TV dos Trabalhadores. Hoje nós vamos tratar de alguma coisa que está sendo discutida amplamente na grande imprensa, entre os advogados, na população de uma maneira geral. Nós temos uma polícia política que estava praticando investigações e levantando dados para a família Bolsonaro. A ABIN se transformou nisso, a Agência Brasileira de Informações. Para que ela serve? Para que ela servia antes? Enfim, temos uma ABIN paralela ou não? Quer dizer, essas questões são questões que estão na boca de todo mundo. Estamos surpresos pelas descobertas de quem foi monitorado, de quem não foi, do que faz essa agência. E para tratar dessas questões, nós convidamos mais uma vez, já esteve conosco aqui para nossa satisfação, o Flávio Werneck Meneghelli, que eu vou apresentar para vocês agora. O Flávio é advogado, é policial federal. Ele é pós-graduado em Direito Público, ele é mestre em Criminologia pela Universidade de Montevideo, ele é escrivão da Polícia Federal, foi diretor de Assuntos Estratégicos e corregedor-geral substituto da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, foi presidente da Associação Nacional dos Escrivães, presidente do Sindicato dos Policiais Federais do Distrito Federal, é vice-presidente da Federação Nacional da Polícia Federal. Flávio, muito obrigado mais uma vez por contar com você aqui. É uma satisfação recebê-lo e precisamos de você para esclarecer um pouco essa situação que está presente hoje, que eu estava colocando na abertura do nosso programa, né? Vamos começar com essa pergunta. A ABIN se transformou numa polícia política? Bom dia, Silvio, bom dia aos colegas aí e a quem está nos escutando aí no Le Monde. Uma honra estar aqui. Não sei se era a pessoa mais correta para estar aqui dando essa entrevista, Silvio, porque, como eu te falei, eu estou meio afastado dessa investigação em específico, mas acaba que a gente, com o histórico que você colocou aí, a gente acaba tendo um conhecimento ou não acerca do assunto. A ABIN, ela foi criada, salvo engano, tá puxando na memória, Silvio, acho que em 1999, né, pelo então presidente Fernando Henrique Cardoso. Qual que era a ideia da ABIN? Ela era ligada à Casa Civil e teria, e aí eu vou pedir perdão para você, mas eu vou dar só uma lidinha. Ela tinha que buscar informações, abre aspas, tá? Informações estratégicas, oportunas e confiáveis, necessárias ao processo de decisão do Estado, né? E aí, seguindo, eu acho que é bom a gente pontuar um outro item da competência do órgão. Ela deve ainda assegurar que o Executivo Federal tenha acesso a conhecimentos relativos, essa é a parte importante, a segurança do Estado e da sociedade brasileira, como os que envolvem defesa externa, relações exteriores, segurança interna, desenvolvimento socioeconômico e desenvolvimento científico-tecnológico. Essa é a competência da ABIN, né? Nessa situação dessa investigação em específico, a gente viu um desvio de competência. A gente observa que algumas pessoas que estavam lá, não necessariamente servidores da ABIN, e aí depois a gente entra nesse ponto que eu acho que também é muito importante, Silvio, mas não necessariamente servidores da ABIN, uma parcela de servidores que estavam em exercício na ABIN, montaram uma estrutura com base em um sistema israelense que era só de geolocalização, ou seja, esse sistema, o First Mile, que é o sistema que foi utilizado para fazer esse tipo de, entre aspas, grampo, ele era e foi contratado para geolocalização, ou seja, ele ia pegar o meu número de celular, Flávio Werneck, e ia buscar onde eu estaria naquele exato momento. Era essa a função do sistema. E lembrando que o sistema deveria ser utilizado com base na competência do órgão.
ou seja, para fornecer ao Executivo Federal para tomada de decisão, né, defesa externa, relações exteriores, defesa interna, desenvolvimento socioeconômico e tecnológico. Já começamos errado, porque já estamos usando um sistema israelense para o desenvolvimento tecnológico. E ainda tem um erro gravíssimo nessa história toda. Mas vamos voltar aqui, vamos só pincelando para a gente depois ir debatendo e entrando no mérito. Essa situação desse grupo de servidores que estavam em exercício na BIM, eles desviaram a função da BIM e usaram esse equipamento, essa tecnologia, o First Mile. E o pior, a base de dados, que é gravíssimo nessa história também, que eu vejo que pouca gente está dando importância, a base de dados, ou seja, para onde iam essas informações e ficavam armazenadas, não era dentro do Brasil, ficava fora do país. Essa base de dados toda fica em Israel. Isso também é muito grave. Por quê? Você está dando informações, entre aspas, que deveriam ser restritas ao Executivo Federal para tomada de decisões para um outro país, né? Estão em Israel. Isso, em legislações em outros países, por exemplo, vamos pegar aqui o país que muitos dos brasileiros amam, Estados Unidos. Se você utilizar essa informação e transferir isso para os Estados Unidos, isso lá é crime lesa pátria, traição ao Estado americano, né? Essa é a capitulação quando você pega informações restritas e dá para outros países esse tipo de informação. Então, isso está sendo pouco explorado, mas isso também é de uma importância ímpar. Por quê? Porque o First Mile também está sendo utilizado pelo Exército Brasileiro. O maior comprador do First Mile não é a BIM, é o Exército Brasileiro. E até agora isso passou assim, em uma notinha ou outra, despercebido. É algo também que merece a atenção de todos nós brasileiros. Me diga uma coisa, Flávio, parece que esse First Mile foi adquirido em 2020 de Israel, né? E o próprio Bolsonaro criou um Centro de Inteligência Nacional, um SIM, dentro da BIM, para pilotar esse First Mile, né? Acontece que a BIM tem uma hierarquia, quer dizer, se isso foi implantado lá, foi com a anuência da coordenação da BIM, e você tem, inclusive, o Gabinete de Segurança Institucional, ao qual a BIM se reporta. E nós estamos falando de uma época do general Heleno aí. É isso mesmo? Exatamente. Essa configuração, vamos dizer assim, das caixinhas, quando a gente vai colocar as caixinhas de quem é subordinado a quem, essa realmente a configuração, Silvio. Por isso que eu estou te falando, é algo bem preocupante, porque você observa também que já há algum tempo, você não está dando a importância devida à BIM. A BIM ela é extremamente importante na função precípua dela, de te dar informações para o ato decisório, seja qual for o mote do ato decisório. Vou dar um exemplo para ficar mais claro. Eu tenho, vamos supor aqui, um problema na fronteira, é só uma suposição, tá, Silvio? Não existe, não. Nós temos um problema na fronteira Brasil, Paraguai, Argentina. Não existe, mas, assim, vamos supor, nós temos esse problema lá. Caberia a BIM fazer todo o levantamento em Foz do Iguaçu e Guaíra, ali, né, para que tomadas de decisão do Executivo fossem mais assertivas, fossem mais efetivas, e para isso ele ia fazer os levantamentos necessários ali para que a informação fosse uma informação mais fidedigna. O que acontece? Você desvia essa função, você não valoriza o servidor da BIM. Hoje a BIM, pelo que a gente tem de informações, tem mais de 70% dos seus cargos efetivos vagos. Ou seja, as pessoas que estão lá são pessoas indicadas. A grande maioria dos servidores da BIM hoje estão numa área restrita. Então você não tem concursados da BIM em cargos de decisão, em cargos mais altos de decisão. Você traz gente de fora,
coloca pessoas das Forças Armadas, da minha Polícia Federal, para exercer função lá. Então, são pessoas que têm menos relacionamento e menos responsabilidade. Quando você for um servidor público concursado da ABIN, e aí toda a minha, vamos dizer assim, a minha restrição ao concurso da ABIN ser muito público. Eu acho que todo concurso público tem que ser dada a transparência, mas essa transparência não tem que ser ao ponto de você chegar e saber quem são todos os servidores da ABIN. Teria que ter ali uma proteção, ou via CPF, a publicação, alguma coisa nesse sentido. Mas, vamos lá, hoje, nessa situação em que a ABIN está, ela tem mais de 70% de cargos vagos, e esses cargos vagos vão sendo ocupados por outras pessoas que não têm qualquer responsabilidade para com a agência. Isso também leva a facilitar uma construção de uma agência, de uma parte da agência, como eu falei, uma pequena parte da agência, que possa vir a estar usando toda a tecnologia e toda a possibilidade que existe dentro da BIM de fazer investigações que não são a competência da BIM, como a gente está vendo agora nessa investigação. Fazendo investigação para interesses políticos e interesses particulares. E mais do que isso, mandando toda essa base de dados para um outro país. É um negócio bem complicado. Ô Flávio, você levantou a questão da fronteira, né? Da Argentina, do Paraguai, do Brasil, né? Mas nós temos esse equívoco que está aí, que está dando esse trabalho todo de mobilização do Exército na fronteira brasileira, né? Isso aí não é o serviço de inteligência do Exército que está fazendo? Por que precisa da ABIN? Precisa da ABIN? Olha, em minha análise, precisaria da ABIN, sim. A ABIN ela tem uma importância. A ideia da construção da ABIN lá pelo Fernando Henrique era justamente de você ter esse levantamento de dados para tomada de decisão. Como, assim, não é um comparativo muito correto, tá, Silvio? Tem as suas peculiaridades específicas, mas seria como se a ABIN fosse a CIA americana, tá? Eu estou exagerando, não é isso, é um pouco abaixo, menos competência do que a CIA americana, mas é para que a presidência da República e todo o executivo, todos os seus ministros, tenham informações mais fortes e mais firmes, para que a gente saia daquela ideia de você tomar uma decisão só por empirismo, esse é o termo técnico adequado, empiricamente eu acho que isso vai dar certo. E você empiricamente põe aquela decisão em execução, que custa dinheiro, e você ter execuções mais balizadas, você ter ações e tomadas de decisões mais balizadas. Eu acredito que seria importante. Nessa situação do exemplo que você deu, a inteligência do Exército vai estar ali para cuidar da fronteira brasileira. Qual a função, e aí vamos lá, qual a função seria a função da inteligência das Forças Armadas, no caso aí do Exército? Seria o levantamento de riscos contra a soberania brasileira, tá? Em termos de população que poderia migrar, em termos de perda de área e por aí vai. A ABIN o que faria? O que teria que fazer? A ABIN teria que levantar ali em esse equívoco qual seria a necessidade de defesa, qual seria a necessidade de um diálogo entre Brasil, se isso seria adequado, a necessidade de diálogo Brasil, Venezuela, Guiana, né? E se esse diálogo seria positivo e em quais pontos seria positivo para que o Itamaraty tivesse informações mais corretas acerca da situação, né? E se, diante da crise, se a crise vai aumentar ou não diante das informações, se o Brasil teria algum risco financeiro, algum risco econômico, né? Seriam situações diferentes a ser levantadas. Então, a BIM ela tem uma importância, sim, na tomada de decisão. Só que, infelizmente, nesse caso em específico, não foi feito um desvio de competência, como eu falei.
A BIM não estava sendo utilizada, ou parcela pequena da BIM não estava sendo utilizada para esse tipo de informação executiva, e sim para informações político-pessoais. Esse é o grande problema. Esse é o grande X da questão. E isso é por isso que eu falei lá atrás, Silvio, da importância de você ter servidores concursados efetivos, inclusive em cargos de chefia. E não você pegar a pessoa das Forças Armadas, da minha Polícia Federal, ou de quem quer que seja, e colocar lá. Essas pessoas, elas não têm vínculo, elas não respondem perante a BIM, elas podem responder como estão respondendo agora, frente à sociedade, frente a um inquérito criminal, mas elas não respondem frente à BIM. Elas estão lá por tempo determinado, saem e largam a bomba dentro da Agência Brasileira de Inteligência. Eu passei 2, 3 anos lá, fiz o que me mandaram fazer, porque eu fui indicado, né, de fora, então eu tenho um vínculo de indicação, eu sou indicado de fora, caí de paraquedas ali, né, fiz o que tinha que fazer, paguei a minha missão, entre aspas, e saí. É complicadíssimo. Olha, você me assustou agora, porque quando você fala assim, é parecido com a CIA, quer dizer, tem, por exemplo, analistas internacionais muito renomados, como Jeffrey Sachs, que fala assim, a CIA é o exército informal dos Estados Unidos para derrubar os governos que são contra os interesses americanos. Quer dizer, é uma força, não é política, é uma força militar, quer dizer, que é capaz de agir ao arrepio da lei norte-americana. Quer dizer, é válida essa comparação com a BIM ainda? É válida, Silvio, não nesse patamar, como eu te falei, ela não vamos dizer assim, um exemplo que eu dei menos formal no que diz respeito à competência, mas para a gente ter uma ideia de quais seriam as competências, sendo que é o que eu falei lá no início, a BIM ela tem uma competência bem mais restrita do que a CIA. A CIA, ela, de acordo com a história que nós temos aí, inclusive na América Latina como um todo, né, o que a gente observa é que a CIA ela se utiliza desse tipo de informação e vai um pouco mais além, né? Ela fomenta e vem a fomentar tem uns bracinhos de fomento de crises institucionais em outros países, né, de fomento a crises institucionais, e isso a BIM não faz. A BIM ela é voltada mais para informações importantes para a tomada de decisão do nosso executivo, né? É diferente. Nós vamos fazer um pequeno intervalo agora. Depois eu vou perguntar para você em que a BIM era diferente do antigo SNI. Então, Flávio, a ditadura de 1964 acabou criando o Serviço Nacional de Informações, né? O SNI, que tinha esse recorte que você está identificando como um desvio da BIM, né? Que era monitorar os desafetos políticos, né? Monitorar aqueles que representariam um perigo para o governo autoritário, para a ditadura naquele momento. Então, eram fiscalizados sindicatos, partidos políticos, eram presos professores nas universidades que divergiam da ideologia que estava sendo dominante no governo militar. Quer dizer, há paralelos que a gente pode estabelecer entre o SNI e a BIM de hoje? Há o recorte, né, Silvio? Vamos lá. O SNI, à época da ditadura, ele tinha por objetivo, né, por função precípua, investigar os inimigos da então ditadura, né? Mas ela também fornecia algumas informações ao Executivo Federal para tomada de decisão. Essa segunda parte foi fatiada pelo Fernando Henrique e foi criada a BIM, né? E vamos lá, o SNI ele tinha o braço, ele estava ligado diretamente às Forças Armadas e tinha o braço armado, ou seja, aquele braço em que as pessoas eram torturadas, tinham ninguém solta a mão de ninguém, né? Da Faculdade de Direito, que virou um lema, né, da Faculdade de Direito à época,
em São Paulo, né, ninguém solta a mão de ninguém, porque o pessoal apagava a luz e sumiam pessoas de dentro da faculdade. E isso era todo uma estrutura montada pelo então SNI. Então, a gente tem esse resquício, a gente tem um passivo histórico que não foi devidamente investigado, mas a ABIN ela tem hoje uma competência que seria importante para todo e qualquer governo, como eu falei. Eu vou dar um exemplo bobo para vocês aqui, para que vocês entendam. Durante o Pan-Americano, aqui no Brasil, a gente teve uma situação em específico. O governo já vinha numa situação complicada, né? E o então presidente, na verdade, ia fazer a abertura, era o Luiz Inácio, o Lula. E ele foi vaiado durante a abertura, né? 4 vezes vaiado durante a abertura do Pan-Americano. Isso aí foi uma falta de informação correta da Agência Brasileira de Inteligência, que tinha que fazer essa análise de setorial, de situação, né? Era a ABIN, né? O ambiente era um ambiente hostil para a abertura. Então, lá, quem acabou terminando a abertura do PAN foi o NUSMA. Mas não havia essa necessidade. Politicamente, para o governo, para o executivo, não havia essa necessidade de sofrer todas essas retaliações. Então, a ABIN poderia ter feito uma análise clara que tinha no momento, para que isso não acontecesse. Essa seria uma das funções, totalmente diferente da função do SNI, que era uma função de reprimir, repressão, prisão, né, de pessoas que se posicionassem contra o regime militar, então, do país. Então, assim, eu vejo como importante, mas eu vejo que a gente precisa, e o governo precisa acordar para isso também, não só na ABIN, mas como a gente está falando da ABIN, eu vou me manter a ABIN. Precisa ter a clareza de que pessoas precisam ter responsabilidades muito claras. Para que essas responsabilidades sejam claras dentro de uma ABIN, dentro de uma Polícia Federal, ou o órgão que for, o básico é que a pessoa tem responsabilidade para com o órgão. Ela saiba que ela está lotada ali, que ela vai ficar ali e que ela tem que responder por aquilo que ela fizer de errado ali dentro. Se isso não acontece, você pega o que está acontecendo agora. O uso indevido de um sistema, a contratação de um sistema indevido, o banco de dados fora do país, isso eu reputo, é gravíssimo. Nós não temos, assim, um histórico de responsabilização quanto a isso, mas isso são informações que são reservadas, deveriam ser consideradas estratégicas, mesmo com esse desvio de função, estão sendo enviadas para um outro país. E aí, seja qual país for, né? Não poderia nunca esse banco de dados ter acesso a um outro país, ter dado acesso a um outro país. São vários pontos aí, fora o desvio do First Mile. Como a gente falou no início, Silvio, o First Mile, ele era de geolocalização, só que ele abria possibilidade para você fazer esse acompanhamento das ligações, e foi isso que foi feito, acompanhamento de ligações. E aí você tem um outro problema, né? Ao arrepio da Anatel, a Agência Nacional de Telecomunicações. As empresas de telefonia todas sabiam desse acompanhamento dos telefonemas pelo First Mile. E por que não comunicaram à Anatel? Qual é o relacionamento e por que isso não chegou à Anatel e para a Anatel tomar as devidas providências? Porque, como era ilegal, você não pode quebrar o sigilo telefônico de ninguém, as empresas teriam que comunicar imediatamente à agência reguladora. Isso não foi feito. O GSI não tem uma responsabilidade nisso? O Gabinete de Segurança Institucional? E aí eu queria acrescentar uma coisa, quer dizer, tem muita gente falando numa ABIN paralela. Eu não estou achando que é paralela coisa nenhuma, eu estou achando que a ABIN foi aparelhada, ela própria, né? Como é que você vê? Bom, primeiro, assim, quanto à responsabilização, é óbvio que a ABIN estava subordinada à época ao então GSI, né? Então a gente tem que ver qual a responsabilidade até onde havia esse acompanhamento.
pelo que tem hoje apresentado até publicamente, você vê uma responsabilização bem direta ali, uma influência bem direta, né? Vamos dizer assim, uma aparelhagem bem direta, que denota a época de perseguição político e pessoal, né? Ao ponto da gente... Não vai me causar estranheza, você citou aí, Silvio, se o presidente da central, da qual eu faço parte, estiver na lista, porque já vazou que o assessor especial dele está na lista. Eu sou vice-presidente também da Central dos Sindicatos Brasileiros, de uma das centrais aferidas aqui no Brasil. Então, a gente vê isso claramente. Você está na lista também. Se o assessor especial do presidente Neto está na lista, eu, que sou o vice-presidente, posso também, muito provavelmente, estar entre os agraciados por esse acompanhamento telefônico, né? Não há como eu fugir dessa conclusão. Não tem nenhuma prova, não tem nada, mas se você grampeia o assessor especial, né, da central, que dirá o presidente e o vice-presidente da mesma. Então, a gente tem aí um desvio muito grande de parcela. E aí, quando você vai levantando essa parcela, você vê que são poucos os servidores da casa, concursados da ABIN. São todos de fora. Né? Você vai me permitir fazer uma observação aí? Porque veja o seguinte, depois do escândalo que apareceu com essa espionagem toda, né, essa manipulação política da ABIN, quer dizer, caiu o número 2, caiu o número 3, foram demitidos 6 afastados da direção, 6 diretores, só sobrou o número 1, né, que foi reafirmado pelo Lula como uma pessoa capaz de reestruturar a ABIN e botá-la nos devidos termos, né? Mas isso significa que não é uma parcela da ABIN. Quer dizer, quando você tem 6 diretores, o número 2 e o número 3 implicados nessa espionagem, como é que a gente vai dizer que é só um pedacinho que se contaminou? Vamos lá. O que a gente tem de avaliação até agora, Silvio, e é uma avaliação minha própria, né? Não estou falando da investigação, como eu falei, eu não tenho nem acesso a essa investigação. A minha avaliação dessa situação é que não são 6 diretores. Primeiro que não foram 6 diretores, né? Foram 2 diretores afastados. Desses afastados, acho que eram 7 da minha casa, da Polícia Federal. Né? Salvo engano, 3 ou 4 só concursados e alguns que estão sob investigação que vieram de fora também. Então, o que a gente observa é que são pessoas que vieram de fora, com alguns outros compromissos, né? A gente ainda não tem isso muito claro, e que vieram a fazer esse trabalho. O trabalho da Agência Brasileira de Inteligência, ela é assim, ininterrupto, deveria ser, né? Ininterrupto, o tempo todo, com contato direto para informação. Informações, assim, básicas, até informações mais complexas, como eu dei o exemplo agora do Pan-Americano, que era uma informação até fácil de se fazer o levantamento, e não foi feito. Então, a gente precisa reorganizar e voltar com ela, com a ABIN, para a competência para a qual ela foi criada, lá em 1999. Porque se você não fizer isso, ela vira realmente algo nas mãos não do Estado, e sim do governo. E aí sim você tem uma complicação. A partir do momento que ela vira uma ferramenta não de Estado para auxiliar o Brasil, e sim de governo para auxiliar o governante de plantão, seja ele quem for, aí sim você tem um risco absurdo de ter investigações paralelas, como é o caso dessa investigação, quebras de sigilo sem autorização judicial, assim, absurdas, né? Absurdas. Em se comprovando essas quebras de sigilo telefônico, é um crime absurdo, não só contra aqueles que tiveram o telefone acompanhado, mas contra o próprio judiciário brasileiro. Quem pode autorizar ou não quebra de sigilo telefônico é o judiciário. Você não tem autorização alguma para fazer esse tipo de acompanhamento, e aí a gente volta àquela situação de que, à época, o GSI tinha um histórico
o GSI, à época, estava com um histórico de buscar, vamos dizer assim, paradigmas da época da ditadura. E aí você realmente estava transformando a ABIN num ABIN de Estado para um ABIN de governo. A gente tem que fazer o sentido contrário. Muito bem, nós vamos fazer mais um pequeno intervalo e já voltamos. Flávio, como é que a gente faz a alegação do Exército com a ABIN? Tem relação? Porque, na verdade, quer dizer, o GSI estava coordenado por um general, né? Mas a gente não sabe os vínculos orgânicos da ABIN com outros serviços de inteligência, que tem na Marinha, que tem no Exército, que tem na Aeronáutica, não sei se mais tem em algum outro lugar. Quer dizer, como é que se articulam esses serviços de inteligência? Bom, Silvio, assim, nós temos o contato institucional que deveria estar presente, né? Que é um contato de órgão para órgão e de troca de informações para benefício do país, né? Isso deveria ser orgânico, deveria ser normal e dentro dos limites de cada órgão. Então, você tem, por exemplo, um serviço de inteligência como a ABIN, que deveria dialogar, né, de forma institucional com o Serviço de Inteligência das Forças Armadas, o Serviço de Inteligência da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal, em situações e informações que poderiam ser compartilhadas. Porque aí eu vou dar o exemplo da minha casa. A Polícia Federal tem informações de investigações que não devem ser partilhadas. Elas têm autorização judicial para interceptação telefônica, autorização judicial para mandado de busca, tem o sigilo da investigação, então nada disso tem que ser compartilhado com quem quer que seja. A ideia é, institucionalmente, você ter o diálogo. O que aconteceu e o que vem acontecendo nós temos, novamente, vou ser repetitivo, você me desculpe, Silvio, mas a gente tem 70% dos cargos da ABIN em aberto. Você tem indicações de 70% da ABIN hoje é indicada, não é concursada. O governo indica, o governo de plantão indica as pessoas para estar lá. E isso é um erro. É um erro porque você desloca a competência para quem quer fazer esse desvio e deslocar essa competência, né, da ABIN. E aí você corre esse risco. A ABIN, durante esse período, o que se observa é que ela tinha essa parcela fazendo essa investigação, que era investigação particular própria política, né? Eu vou investigar empresários que fizeram negócio com meu filho, eu vou investigar supostamente a pessoa se tem amante ou se não tem amante. Isso não tem absolutamente nada a ver com a competência do órgão, um desvio de finalidade absurdo, né? Então, a gente precisa reorganizar, né? E, para isso, a importância do governo atual observar isso e deixar isso como herança para os próximos, para que, se entrar um próximo governo que queira utilizar a BIM em benefício próprio e não em benefício do Brasil, para que não tenha como fazer, né? Esse é o passo que deveria estar sendo trilhado hoje, para que você reorganize a agência brasileira para que ela possa ter a função e exercer a função dela, e não a função de ser aí vou usar aquele termo antigo, né? Um araponga de quem quer que seja. Não, a gente não pode conceber, em 2024, uma agência brasileira de inteligência fazendo a arapongagem pessoal do amante de A ou de B, ou do empresário A ou B, ou quem quer que seja. Então, quer dizer, eu vou entender, na sua resposta anterior, quando você fala deveria institucionalmente ter uma troca de informações entre os serviços de inteligência, que isso não está ocorrendo, né? Quer dizer, deveria acontecer, mas não está ocorrendo, né? Quer dizer, então, cada vez mais você vê uma presença dentro da ABIN, né, de um controle político
da instituição, com esse pessoal todo indicado e tal, né? O que é que mais eles fizeram? Teve o First Mile que acompanha o deslocamento da pessoa, diz onde ela vai, mas você falou também de escutas telefônicas. Isso Sim. Foi gravado? Que outras formas criminosas que a ABIN desenvolveu nesse período recente? O próprio First Mile, ele foi contratado para geolocalização, mas ele tinha essa possibilidade de você fazer interceptação telefônica. E há indícios, como eu te falei, eu não tenho acesso à investigação propriamente dita, mas pelo que já saiu na imprensa, há indícios de que houve esse acompanhamento de interceptação telefônica pelo próprio sistema. Mais do que isso, já foi noticiado, foram usados drones para fazer o acompanhamento de governador, de ex-governador, hoje ministro, né? Um drone na casa de um ex-governador, à época governador. Então, são cenas absurdas, né? Cenas que a gente acaba lembrando de um passado que a gente deveria ter já extirpado, já deveria ter deixado para trás, porque, ao contrário, né, Silvio, do que muitas pessoas pregam, liberdade ela só pode ser tolhida ou só pode ser limitada ou agredida, né, quando você tem indícios de cometimento de crime, né? Então, por decisão judicial, e não da forma como alguns gostam de dizer, de que eu não posso fazer o acompanhamento de mídias sociais, ou eu posso agredir os outros verbalmente ou via mídia social, da forma que for. Tudo no mundo tem um controle, tudo no mundo tem uma regulação, né? E a gente precisa regular tudo para que tudo gire democraticamente e da forma legal. Lembrando aqui, Silvia, a gente esqueceu de um detalhe nessa conversa toda. Lá atrás, salvo engano, no Roda Viva, o Bebiano falou que estava sendo criada uma BIM paralela dentro do governo. E logo após ele veio a falecer, e, salvo engano, o general Santa Cruz, que era do governo, saiu do governo por conta disso. Então, você vê que os indícios de que havia um desvio de competência da BIM estavam lá atrás, né? E não foram alterados. Por quê? Porque a gente não tinha, e não tem ainda, tá? Vou bater na mesa, não temos força institucional na BIM suficiente para que a BIM seja um órgão de Estado. Isso só vai mudar quando nós tivermos pessoas que tenham o ônus e o bônus dentro do órgão, não sejam indicadas para uma missão em específico de determinado político A, determinado político B. A gente precisa de pessoas que tenham realmente um vínculo de obrigação e um vínculo de competência com a Agência Brasileira de Inteligência. Senão a gente vai repetir esse erro no futuro. A gente tem um problema sério, Silvio. A gente não olha para trás. O brasileiro, ele esquece da história. Se a gente não olhar para trás, para ver os erros de trás, a gente vai acabar repetindo eles de novo. E foi isso que aconteceu agora, recentemente, há pouco tempo atrás. É isso que me deixa preocupado, inclusive, com a evolução dessas apurações que as próprias comissões parlamentares de inquérito fazem e que, em termos de resolução depois de decisões judiciais, fica tudo muito mais brando, né? Quer dizer, sim. Eu tenho visto na grande imprensa, Flávio, uma espécie de tentativa de colocar a Polícia Federal e a ABIN disputando e uma tentando agredir o outro. Quer dizer, esse tipo de informação plantada nos jornais é fato? Há uma disputa entre esses órgãos ou não? Na verdade, eu não digo nem que é uma disputa entre órgãos, né, Silvio? Porque os órgãos eles vão permanecer. Há uma disputa de narrativa acerca dessa situação, que é uma disputa de narrativa política, tá? Por quê? Porque com essa polarização política que a gente viveu e ainda vive no país, que, em minha análise, é péssima,
para o país, para o Brasil, a gente acaba por qualquer suposto detalhe, você pega um detalhe de uma investigação como essa investigação, que é extremamente complexa, e quer retirar o peso da investigação, a importância de uma investigação dessa, por conta de um detalhe. Então, ele pega uma vírgula, o outro lado, o lado que está sendo investigado, politicamente pega uma vírgula e fala que a investigação é política, isso, aquilo. Nada disso. Essa investigação é seríssima. É uma investigação que está apurando grampos ilegais, acompanhamento sem decisão judicial ilegal, uso de equipamento de espionagem sem autorização judicial. Você tem ali confecção de relatórios de inteligência contra pessoas que em nada deveriam ter esses relatórios citados em relatórios. Então, ali você está utilizando um serviço de inteligência à mercê de político. Então, essa guerra de narrativas é uma guerra de narrativas política por conta da polarização. Eu espero que a investigação esteja correndo, porque ela é muito grave. Como eu falei, alguns pontos, inclusive, estão sendo deixados de lado, como o ponto desse banco de dados está todo à disposição de outro país. Isso é gravíssimo também. Isso deveria ser muito relevante na hora da investigação. Então, assim, essa investigação ela tem que seguir e determinar quem são os responsáveis. Os responsáveis têm que ser, sim, punidos com decisão judicial, com ampla defesa, com contraditório, mas elas têm, sim, que ser punidas na medida da sua responsabilidade e, como eu falei, é uma investigação extremamente relevante. Há um discurso aí, e essa guerra de narrativas, que, a meu ver, é uma guerra de narrativas política, porque institucionalmente não tem nem o que se debater acerca de investigação. Quem é polícia judiciária da União, quem pede quebra de sigilo bancário, fiscal, telefônico, é a Polícia Federal, por ordem constitucional. Então, essa tentativa de colocar que a BIM poderia ou deveria fazer esse trabalho, isso é totalmente equivocado. É como eu te falei, uma narrativa de quem quer desqualificar uma investigação. Mas aí eu fico me perguntando também, a Polícia Rodoviária Federal com serviço de inteligência para quê? Quer dizer, se nós temos a Polícia Federal com um serviço de inteligência, não pode substituir o trabalho da BIM? Por que nós vamos ter um serviço de inteligência na Polícia Rodoviária Federal também? Vamos lá. A parte técnica de segurança pública, né? Vamos entrar, essa parte eu gosto muito, Silvio. Vamos lá. A Polícia Rodoviária Federal, ela tem que ter o serviço de inteligência dela, sim. Só que o serviço de inteligência dela tem que ser voltado para a função que ela exerce no Brasil. Então, vou dar um exemplo prático que eu acho que vou voltar lá atrás, lá na nossa tríplice fronteira. Nós temos várias BRs que vão desaguar lá. Nós temos ali, efetivamente, vamos ser bem sinceros, lavagem de dinheiro, crime de contrabando, tráfico internacional de drogas, tráfico internacional de armas, tráfico internacional de pessoas. Um serviço de inteligência bem montado da Polícia Rodoviária Federal ia diminuir muito o fluxo desse tipo de crime que passa efetivamente pelas BRs brasileiras. E eles têm um serviço de inteligência. Então, assim, esse serviço de inteligência policial, ele é muito importante para a função que o órgão policial exerce. Então, assim, eu vejo isso com muita importância. E aí, vamos de novo à mistura que estão fazendo, que algumas pessoas estão fazendo, politicamente, da função da BIM para a função da Polícia Federal. Como eu te falei, a inteligência da Polícia Federal, ela é voltada para você evitar crimes e combater crimes. Tá? Então, crimes é como o que nós estamos investigando agora dentro da própria BIM. É um crime, por isso nós estamos investigando. A função da inteligência da BIM é outra, é de você dar informações
ao Estado, ao Executivo, para a tomada de decisão. E decisões importantes para a vida de todo e qualquer cidadão brasileiro. Exemplo, crise, vou pegar um outro exemplo, a gente pegou o exemplo lá do PAN, vou pegar um exemplo claro, crise elétrica, crise elétrica que nós tivemos há menos de 6 anos, 5 anos, 4 anos atrás, nós tivemos uma crise elétrica porque a gente não avaliou bem os nossos mananciais, né? De hidrelétricas, de termoelétricas, e tivemos uma crise. Tá? Isso deveria ter sido avaliado e deveriam ter sido feitos relatórios pela BIM para que o Executivo Federal tivesse tomado as decisões para evitar esse tipo de crise. Tá? E aí você passa novamente. A BIM tem que ser técnica, tem que ser para o brasileiro e para o Brasil. A BIM não tem que ser para político. E aí você passa, inclusive, vamos dizer, como é que eu vou te passar para ficar claro? Você passa, inclusive, por discussões técnicas de inteligência, ver se eu consigo me fazer entender, em que você teria que discutir o que é importante para o Brasil e não para o governante. Então, licitações da parte elétrica no Brasil. Essas licitações, elas têm o condão de resolver e fornecer eletricidade para 100% da população brasileira, já que a gente está falando dessa crise, ou não? A prestação de serviço, de acordo com os indícios, a BIM vai apresentar, vão ser melhores ou vão ser piores? Esse tipo de informação é que a BIM teria que dar ao Executivo Federal para a tomada de decisões, sem levar em consideração qual governante está no poder. Flávio, nós vamos fazer um último intervalo. Isso é importante para a gente. Nós vamos fazer um último intervalo. E aí, olha, quando você fala disso, eu entendo que há uma avaliação possível de condenar todas as privatizações, porque elas levam à quebra de continuidade de alimentação energética, a corte de funcionários, a precarização dos serviços. Antes de você responder isso, então, nós vamos fazer o último intervalo. Então, Flávio, a BIM deveria se posicionar contra as privatizações por conta da garantia do fluxo da energia elétrica para todo mundo? Silvio, assim, uma análise técnica minha, ou sem dados específicos, para mim hoje está muito comprovado que algumas das nossas privatizações foram extremamente negativas para a prestação de serviço à sociedade. Vide as recentes chuvas em São Paulo, em que pessoas ficaram quase 30 dias sem energia elétrica. E isso não acontecia. Aí estão colocando a culpa na chuva. Todo janeiro a gente sabe que chove pra caramba, que tem tempestade, que tem ventos fortes, etc. E nunca ninguém ficou 30 dias antes das privatizações sem energia elétrica. Isso causa um prejuízo político, isso causa um prejuízo financeiro para as pessoas, isso causa um prejuízo pessoal do dia a dia de toda a população. Então, assim, para mim, Flávio, aí você até leviano, tá? Você leviano, porque eu não tenho os dados e os acessos que a BIM deveria ter para fornecer os dados para a tomada de decisão. Mas, levianamente, com base nas informações públicas que hoje nós temos, eu acredito que a BIM deveria, sim, falar que em determinadas áreas, inclusive a área elétrica, isso é mais prejudicial à população brasileira do que positivo, né? Então, aí as respostas claras aí pós-privatização. A gente, ao invés de prevenir, a gente está tendo que remendar. Flávio, quem controla a BIM? Quem controla a BIM é o Executivo Federal, né?
Hoje a Casa Civil, voltou para a Casa Civil, né? De qualquer forma, esse controle, como eu te falei, não tem que ser um controle de governo, tem que ser um controle de Estado. Então, o controle, palavra controle, não tem que ser influência, não tem que ser ingerência, não tem que ser investigação ilegal. Esse controle tem que ser um controle para que a ABIN possa exercer a função dela de maneira adequada, de maneira eficiente e dentro das competências para o qual ela foi criada, que são relevantes e importantes. Tá? Só para a gente ter uma ideia aqui mais clara, Silvio, no final dos anos 90, né, que foi o Fernando Henrique, etc., ele dividiu o conceito, né, por buscar como funciona em outros países, ele dividiu o conceito de inteligência. Né? A inteligência clássica é assessorar o Estado, né? E a inteligência policial é percepção penal. Né? É isso que a gente falou lá naquele bate-papo anterior. Isso refletiu, né, numa operação, vamos voltar à Tríplice Fronteira, numa operação lá na Tríplice Fronteira, que é a Operação Anaconda, não sei se você se recorda, lá em 2003. Aí não lembro. Bom, a minha barba branca aqui já vai me denunciando, né, Silvio? Então, assim, foi uma operação na Tríplice Fronteira, uma operação em que havia né, servidores envolvidos. Né? A Polícia Federal atuou diretamente no combate ao contrabando, tráfico de tráfico de pessoas, tráfico de armas, tráfico de drogas e por aí vai. Só um detalhe, nós trocamos o nome. Trocamos o nome da cobra. Não é anaconda, é sucuri. Mas, assim, a anaconda foi, salvo engano, São Paulo. A sucuri foi Foz do Iguaçu. A memória vai falir. Mas Flávio, a gente vai lembrando. Nós já estamos terminando o programa, mas eu confesso que eu não fiquei satisfeito com a última resposta sua, dizendo assim, olha, quem controla a ABIN é o Executivo, é a Casa Civil, porque aparentemente eles não se deram instrumentos para fazer esse controle, né? Nós tivemos um problema, assim, estamos tendo um problema que é um problema muito derivado dessa crise institucional que a gente vê da ABIN, né? Em que você tem 70% dos cargos efetivos vagos, aí você vai indicando pessoas a critério da gestão, né? E aí, aparentemente, né, pelo que essa última fase da operação indicou, você tinha um contato muito próximo do atual deputado federal, o Ramagem, né, que é policial federal, inclusive, conheço o Ramagem, ele é deputado federal, ele era o antigo diretor-geral, né, há uma proximidade dele com a atual gestão. E aí há essa dificuldade. E aí, volto a te dizer, se você buscar os principais nomes não são de servidores públicos efetivos. Né? Você busca desde de general a policial federal, e aí você fica nessa crise de narrativas. Então, eu acredito que para a gente resolver isso, Silvio, dentro da ABIN, a gente não vai conseguir resolver trocando o nome A por nome B. Porque a pessoa vai chegar, muito provavelmente, pode até estar bem intencionada, mas ela vai chegar com um nível de necessidade de relacionamento e de sucumbência, vamos dizer assim, usando um termo direto, de estar subordinado, porque o cargo ao que ele exerce, ele pode ser retirado a qualquer momento e ele não vai ficar na Agência Brasileira de Inteligência. Isso é muito ruim. Isso não é uma ABIN de Estado, é uma ABIN de governo. Então, é esse o ponto que eu costumo dizer para todos, que a gente precisa
deixar de legado. Vamos parar de... A gente tem uma crise, vamos investigar essa crise. Esse crime tem que ser investigado, as pessoas responsabilizadas na medida da sua responsabilidade, com ampla defesa, contraditório, porque nós estamos numa democracia, graças a Deus. Ninguém pode ser punido e levado para calabouços mais, como queriam, né? Então, a gente tem que ter a responsabilização, sim. Aí há uma responsabilidade também do Ministério Público e do Judiciário para dar celeridade, dar a resposta necessária que a população brasileira quer, que nós todos estamos buscando, mas também a gente tem que fazer o recorte de reconstruir ou deixar a ABIN como deveria estar desde o início. Ou seja, com a sua competência, mas com pessoas que têm a responsabilidade e têm o ônus. Não pessoas que vão ser colocadas e retiradas a qualquer momento, de acordo com o político de plantão. Essa herança a gente teria que deixar. E eu acho muito importante que a gente foque nisso também, para que a gente não tenha e não repita os erros. Historicamente, não repita os erros. A gente, só para lembrar, nós estamos repetindo um erro. Nós temos uma operação Satyagraha com um vetor mais grave hoje. Se a gente estivesse lá na Satyagraha, lembrando que lá na Satyagraha também tinha um deputado federal envolvido, Silvio. Não sei se você está se lembrando. Era o Protógenes. Então, assim, se a gente não olhar para o passado e reconstruir da forma como tem que ser reconstruído, nós vamos repetidamente ter essa história. Eu espero que daqui a 8 anos, Satyagraha, 8 anos, nós não estejamos aqui falando as mesmas coisas, Silvio. Porque é isso que nós estamos fazendo, só que elevado ao 10º, nesse caso. Porque ele é muito mais grave, o que está sendo investigado, em tese, é muito mais grave do que o que teve na Satyagraha, que já era gravíssimo. Né? Muito bom. Flávio, eu quero agradecer muito ao Flávio Werneck Meneghelli por estar aqui com a gente, trazer essa análise, essas informações esclarecedoras, às vezes assustadoras, como esse negócio do banco de dados ficar no exterior, não é? E agradecer também a você que nos assiste, dizendo obrigado, semana que vem tem mais.